Sempre que as noivas chegam aqui comigo na agência, elas vêm com a cabecinha cheia de dúvidas. Uma das dúvidas mais recorrentes é sobre o cortejo dos noivos na cerimônia de casamento. E é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje, que a vida é uma festa. Embora essa seja uma coisa que os noivos querem logo saber na primeira reunião, como vai ser a entrada, se o noivo entra primeiro, se os padrinhos entram primeiro, os pais, eu sempre tento explicar que isso é a última etapa do meu checklist. Essa parte do cortejo, do casamento, da cerimônia, eu só explico no dia do ensaio geral, que é feito na semana do evento. É aí que eu vou explicar para vocês todas as regras referentes à parte burocrática da cerimônia do casamento, ou seja, o cortejo. Eu uso uma linha de cerimonial que é muito mais usada em Rio e São Paulo. Aqui em Manaus, poucos usam essa corrente, que é na qual o noivo entra depois dos padrinhos. Por quê? Eu tenho duas explicações. Uma jurídica. A cerimônia, o casamento é uma cerimônia. E nenhuma cerimônia começa sem a presença de testemunhas. Então, por isso, os padrinhos têm que entrar primeiro. Aí vamos dar aquela desculpa que os noivos gostam mais, os homens, né? O noivo é tão importante quanto a noiva. E não vejo por que ele tem que entrar e ficar esperando todo mundo seguir o cortejo. Então, no meu cortejo entram padrinhos, pais trocados, o noivo e sua mãe, damas e pajens e por último a noiva. Então, é essa corrente que eu uso. Quem já trabalha comigo, pessoal de coral, de organização na porta da igreja, já sabe que o meu cortejo é conduzido dessa forma. Aí, para cada entrada, nós geralmente fazemos uma música em especial. Eu arrumo os padrinhos, todas as pessoas que farão parte do cortejo na porta da igreja. Vejo se os trajes estão devidamente arrumados, ajustados. E fazemos a entrada com cada música para determinado momento. E a partir daí, vamos esperar ela, né? Que vai ter sua entrada triunfal, a noiva. A noiva pode vir com os pais, com ambos, que elas têm escolhido muito isso. Agora nós temos uma grande dificuldade, que é o tamanho das naves, porque as naves das igrejas, eu não sei porquê, mas elas estão cada vez mais encolhendo. Não sei se o pessoal está aumentando o número de bancos e tem algumas igrejas que a noiva mal passa sozinha com o pai. Se os dois forem grandes, então esquece. Em geral, a noiva entra com seu pai, algumas vezes com o pai e a mãe, e em outras que eu já fiz algumas cerimônias que a noiva entra sozinha. Geralmente em casos religiosos, quando tem algumas religiões que a noiva entra sozinha, ou então quando o pai é falecido e a noiva decide entrar sozinha como uma forma de homenagem. Eu tive um cortejo, gente, que me marcou muito, e ele vai saber o que eu tô falando. Ele disse que não queria, a mãe dele era falecida e que ele não queria entrar com ninguém. Mas ele não me contou o que ele estava preparando. E ele disse, não, Lena, eu vou entrar sozinho, o noivo. A mãe era uma pessoa muito conhecida, todos que estavam lá muito envolvidos com a situação, porque sabiam quanto ele era ligado a ela. E na hora que eu fui arrumá-lo para entrar na igreja, ele simplesmente se colocou como se tivesse alguém ao lado dele. E ele conversou com essa pessoa e disse, pronto, mãe, chegou a hora, vamos lá. E foi uma emoção geral quando ele entrou, olhando como se a mãe dele estivesse ao lado dele. Eu comecei a chorar e todo mundo começou a chorar. Cinegrafista chorando, fotógrafo chorando. Foi uma coisa muito emocionante. Então é isso que eu digo para vocês. Não tem apesar de ter diversas explicações, diversas regras que vêm dos tempos medievais, que o homem tem que estar com a mão direita livre para empunhar a espada e defender a dama. Mas na hora da emoção, todos os nossos paradigmas vão por água abaixo. Então, eu sempre costumo dizer isso. Eu ensaio e às vezes na hora eles perguntam, e aí, Helena, deu tudo errado, né? Eu digo, gente, já era de se esperar. Porque na hora da emoção, tudo que a gente aprende vai por água abaixo.
A gente precisa apenas ter algumas regras para serem seguidas, porque depois a culpa de tudo, de todos os erros, é do cerimonial. Mas o cortejo, ele é um momento de grande emoção. Eu mesma, quando fui madrinha do meu irmão, e tudo que eu digo para as pessoas não fazerem, eu fiz. Eu sempre conto isso nos ensaios. Quando eu estou fazendo ensaio, eu digo, gente, eu estou dizendo isso para vocês, mas eu sei como é difícil. Eu digo para não abraçarem os noivos com força, e eu abracei. Eu entrei com uma cara, assim, tensa. Eu não consegui dar um sorriso quando fui madrinha, quando estava do outro lado, né? Como madrinha de um casamento. Então eu sei do nervosismo na hora, eu sei da emoção das pessoas, eu sei do envolvimento das pessoas. Então o cortejo, a gente dá um direcionamento, mas o que vai valer mesmo na hora é o sentimento, é aquela vontade de estar ali, de presenciar aquele momento, o sonho daqueles noivos, e que sejam muito felizes, porque é isso que importa. A outra coisa muito legal, e que eu até essa semana postei no meu Facebook um vídeo, é a entrada de daminhas e pajens. O pessoal fala, Helena, vamos ensaiar as crianças. Gente, criança não tem ensaio. Criança, eles são totalmente, como é que se diz, imprevisíveis. Às vezes, no dia do ensaio, eles entram que é uma beleza. Aí, no dia do casamento, eles falam, não vou entrar. Às vezes, no dia do ensaio, eles não querem entrar e no dia do casamento eles entram. Eu tive um garotinho que ele foi meu pajem várias vezes. Foi pajem nos 5 ou 6 casamentos que eu fiz. Quando chegou assim no terceiro, que ele já estava mais íntimo meu, né? Ele era aquele pajem surpresa que entra no meio do casamento. E eu fiquei com ele lá atrás. Quando chegou no momento, eu disse, pronto, agora você pode ir. Aí ele falou pra mim, não vou. Você já me estressou. Você me estressou, não quero mais ir. E ele olhava com ódio pra mim. E o pessoal todo me olhando e ele me brigando assim. E não foi. Então é isso que eu falo. Criança é imprevisível. Não adianta vocês quererem que eles façam coisas que eles mesmos não querem fazer. O importante quando tratarmos com os pequenos é deixar a naturalidade deles fluir. Porque o que vai ficar legal na hora da entrada, na hora do cortejo com as crianças, é que eles sejam espontâneos, é que eles sejam crianças. As pessoas às vezes querem ensaiar muito as crianças, querem que eles façam coisas que nem os adultos conseguem fazer, como eu já falei anteriormente para vocês. Então o cortejo infantil, ele tem que ser, no mínimo, engraçado. Cuidado com o que coloca para as crianças levar. Almofadinhas, plaquinhas, caixinhas, tudo tem que ser de acordo com o tamanho da criança. Uma criança muito pequena com uma coisa muito grande, com certeza isso não vai dar certo. Essa é uma dica e eu acho que em termos de cortejo, o mais importante é que flua a emoção, flua o sentimento e que as pessoas entrem com vontade de estar ali e viver aquele momento com você. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Aguardo vocês. Nosso próximo tema vai ser decoração, que nós vamos dividir em vários tópicos, porque tem muita coisa para se falar. Vou trazer alguns convidados para tirar algumas dúvidas e nós vamos com certeza nos divertir muito, porque a vida é uma festa.